Enganos satânicos nos últimos dias. Para compreendermos um pouco dessa lição que iremos passar a estudar nesse momento, precisamos lembrar de uma coisa. Para entendermos o plano do inimigo, precisamos conhecer a verdade de Deus. E qual é a verdade de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada? E a Bíblia mesmo responde: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. Quais as características dos cristãos verdadeiros que amam a Deus, de acordo com a Bíblia? Disse Jesus: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. A característica que identifica o povo de Deus aqui na terra é guardar os mandamentos de Deus. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. O céu já passou? A terra já passou? Não. Então a lei continua em vigor. Essa lei que é mostrada que continua em vigor até os dias de hoje e para sempre é a lei dos 10 mandamentos. Teve leis que deixaram de existir, pois foram as leis do sacrifício. A lei do sacrifício era aquela lei que, quando o ser humano pecava, ele colocava a mão sobre um carneirinho perfeito, um boi, ou se não tivesse condições, sobre uma pombinha. E ali confessava o seu pecado, e aquele animal seria degolado, e o sangue dele seria derramado por culpa daquela pessoa, simbolizando que um dia um inocente pagaria pela vida do pecador. João disse para o povo há 2000 anos atrás, João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus. E está escrito também em João capítulo 5, versículo 17: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. João 5, 17. O que significa cumprir, de acordo com a Bíblia Sagrada e de acordo com também o dicionário Aurélio? Muitos falam por aí que cumprir, Jesus Cristo veio acabar com a lei, veio destruir a lei. Mas o próprio verso diz: não vim destruir, eu vim obedecer. O significado de cumprir significa executar com exatidão, acatar, obedecer, realizar o prometido, submeter-se, sujeitar-se, ser da sua competência, ato de cumprir, execução, observância. Então foi isso que Jesus fez com os 10 mandamentos, mandamentos estes que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 17. Aquela lei continua em vigor hoje e para sempre. De acordo com a Bíblia, quem são os crentes mentirosos? Então a Bíblia ela não mostra placa de igreja, porque verdadeiramente placa de igreja não vai salvar ninguém. Mas a Bíblia mostra as características do obediente e do desobediente. Quais são as características do mentiroso? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. As características do crente falso no mundo é a não guarda dos mandamentos. Ensinar que os mandamentos passou, que nada, isso é coisa do Velho Testamento, isso não existe mais. Então, esses são os mentirosos de acordo com a Bíblia. Como é que é um crente verdadeiro ou um cristão verdadeiro se fala contra a própria Bíblia? Se é a Bíblia que é a base do cristianismo na terra abaixo de Deus.
Ela é a palavra do Senhor entre os homens, entre a humanidade. Não basta crer, é preciso obedecer. Muitos crentes vão passar a vida toda lutando contra a lei de Deus, pensando que a lei dos 10 mandamentos passou. Na justificativa de viverem pela graça, rejeitam a lei e vão perder a maior de todas as oportunidades, dada aos seres mortais, a vida eterna. Muitos me dirão naquele dia, está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículo 22 e 23. Então está bem claro. Muitos hoje pregam, cantam, oram, fazem maravilhas aos olhos humanos. Ou, pelo menos, procuram fazer. Mas ouvirão do próprio Mestre a palavra: afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Simplesmente porque não obedeceram aos princípios de Deus, viveram uma meia verdade. Enganos satânicos nos últimos dias, sobre o disfarce do cristianismo, aproximamo-nos do fim da história terrestre. E Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Então nós vamos ver agora alguns enganos. E um dos enganos do inimigo, houve um tempo que o inimigo, que Satanás usava as autoridades da terra, as autoridades políticas e religiosas, não dispostas a obedecer à Bíblia, para perseguir os verdadeiros cristãos e queimá-los vivos em praça pública e até jogar para as feras, os destruírem. Mas hoje, atualmente, o inimigo usa o disfarce do cristianismo, cria igrejas aparentemente evangélicas ou não, para enganar as pessoas. Com a Bíblia na mão, hoje a mentira é pregada. Tem predominado a mentira no mundo religioso. Engano da falsa ressurreição é um dos enganos do inimigo. Neste instante nós iremos retornar ao assunto esse que nós iniciamos, o disfarce no cristianismo, mas agora engano da falsa ressurreição. Precisamos compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas. Então é propósito do inimigo fazer com que as pessoas se desviem da verdade. E nesses últimos dias ele irá usar os demônios, ele mesmo irá aparecer a muitas pessoas simulando ser um ente querido, alguém que faleceu há muito tempo, e vai aparecer na aparência dessas pessoas, dizendo: olha, eu sou ciclano, sou fulano, com a mesma voz, com o mesmo andar, com as mesmas palavras, com o mesmo cheiro, com o mesmo estilo de roupas, para enganar. Então, se Satanás tem poder até para aparecer como anjo de luz, imagine como um ser humano que viveu algum tempo, né? Então, tudo isso para jogar a verdade por terra. Personificação dos mortos ainda é o mais fascinante e bem-sucedido engano de Satanás, com a intenção de atrair as simpatias daqueles que depositaram seus entes queridos na sepultura. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Então esse vai ser o engano que vai pegar muito nesses últimos dias. Muitos podem imaginar: mas isso já está acontecendo no espiritismo, no candomblé, mas ainda não se intensificou como vai acontecer.
muito mais vai acontecer nesses últimos dias. Vai ser como hoje se vê igrejas em toda esquina pregando uma verdade que não era de Deus, uma aparente verdade, que verdade só existe uma. Também vai ter muito isso, falsos aparecimentos de falsas pessoas, de como aparentando pessoas que morreram, sendo que vai ser demônios. Não é à toa que está escrito, né? Caiu a terça parte dos anjos dos céus. E hoje são demônios e atuam na terra com o propósito de enganar o ser humano, como enganou Adão e Eva. E tem enganado a muitos. Desculpe. Falsos reavivamentos. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Então Deus tem pessoas fiéis em todas as religiões, no candomblé, no espiritismo, na igreja batista, na igreja metodista, na igreja católica, na igreja assembleia, seja qual for a denominação, Deus tem, no Testemunho de Jeová, seja qual for, Deus tem um povo, almas sinceras. Essas pessoas sinceras um dia vão ouvir a voz de Deus. Quando eu falo alma, se refere a pessoas vivas. A Bíblia fala de alma, mas como pessoas vivas. Então essas pessoas ouvirão a voz de Deus e irão sair de lá. Mas por enquanto o inimigo vai agir para que essas pessoas fiquem seguras lá, pensando que lá tem a verdade. Onde não se prega sobre o arrependimento dos pecados, sobre a guarda dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que faz parte dos mandamentos de Deus. Onde não se prega a necessidade de um reavivamento, a necessidade de um preparamento para a volta de Cristo, essa igreja não pode ser uma igreja verdadeira. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Então o fato de falar no nome de Deus não quer dizer que é Deus que está atuando. Homens sob a influência de espíritos maus operarão milagres. Eles farão as pessoas ficar doentes, mediante lançarem sobre elas encantamentos. E os que fazem isso, bem sabem que eu estou falando a verdade, né? Tem muitos líderes por aí usando encantamento para aparentar uma cura, colocando enfermidade nas pessoas. E depois eles removendo-os, depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. E isto Satanás tem repetidamente feito. Então tem muitos instrumentos de Satanás aqui na terra, como pastores e líderes religiosos, enganando as pessoas, enganando aquelas pessoas que têm sinceridade no coração. Quantas pessoas enganadas tem nessas igrejas, almas sinceras, que se descobrissem a verdade, essas pessoas pensariam e sairiam desses lugares. E o inimigo tem colocado em prisão essas pessoas dentro dessas religiões. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. É apenas uma armadilha. Liberto do mundo, aparentemente preso na religião, sem o verdadeiro cristianismo. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Ou seja, hoje a igreja adventista, ela aparentemente é uma igreja quieta, que não tem poder. Mas nos últimos dias Deus tem preparado um grande reavivamento para o seu povo. Hoje o movimento, o povo adventista do sétimo dia, não tem feito tamanhos milagres, tamanhos reavivamentos na igreja, tamanhas curas, porque iria se confundir com os falsos reavivamentos. E Deus tem o seu tempo para atuar na sua igreja. A igreja adventista do sétimo dia tem os sinais do povo de Deus, que nós iremos ver no final
dessa meditação, desse estudo. Então, assim como foi Israel no passado para as nações vizinhas, como referência, não que fosse o povo predileto para serem salvos e os outros se perder, não. Israel, o povo de Israel era uma referência para que os outros olhassem e procurassem o Deus daquela nação, que tivesse um reavivamento espiritual entre toda a terra. Então, hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido esse referencial a respeito da Palavra de Deus. Examine a Bíblia cuidadosamente. Como pode religiões se dizerem verdadeiras se batem contra a palavra do próprio Deus, se testemunham contra a lei de Deus? Não seria obra daquele que foi expulso do céu, que não quis aceitar a lei de Deus no céu, que não queria ser obediente e que quando chegou aqui na terra levou o ser humano contra Deus? Não estão aqueles líderes religiosos atualmente sendo usados por esse anjo caído para induzir as pessoas a uma falsa religião que não presta obediência a Deus? Se aqueles por quem são realizadas curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar sua negligência da lei de Deus, e continuam em desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda extensão, não se segue que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres do grande enganador, do próprio Satanás. Então, nem todo lugar que diz Senhor, Senhor é o lugar apropriado que realmente Deus está operando. Cuidado com a frase, foi a fé que a curou, foi a fé que o curou. Será que foi mesmo? Em lugares nós vimos que o inimigo pesará a mão sobre as pessoas, colocando uma enfermidade, chegando nessas religiões que fala em sal grosso, fala de passagem da luz, fala em tantas coisas que se vê no candomblé e em muitas outras religiões que dizem que estão cheios do poder do Espírito Santo, quando na verdade não estão. Anjos maus aparecem como seres humanos. Isso vai acontecer na Igreja de Deus. O inimigo operará de todas as formas para colocar o ser humano contra Deus. Anjos maus disfarçados como crentes atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Vai aparecer uma pessoa lá na igreja e tal, todo mundo vai estar conversando com ele dizendo, eu sou o irmão fulano, vim em tal lugar, com o objetivo, e ali ele vai procurar enrendar, levar as pessoas contra a lei do Senhor. Ele vai dizer que nada, a lei do Senhor passou, nós estamos agora vivendo uma nova era, novos princípios. Mas diz o relato, livro profecia, que trabalha em conexão com a Bíblia Sagrada, que anjos de Deus também vão aparecer em forma de homens e vai defender o seu povo, vai firmar aqueles irmãos que possam estar vacilando na fé naquele momento, quase caindo diante das artimanhas do inimigo. Satanás vai personificar a Cristo. Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho, assemelhando-se ao Filho de Deus, dada por Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 15. Então você pode pegar a sua Bíblia e ver o que está escrito lá em Apocalipse. Como é que o inimigo vai aparentar a vinda de Jesus? E é interessante que diz o relato que ele vai aparecer com voz mansa, pronunciando bênçãos sobre as pessoas. Vou abrir a Bíblia aqui, você também pode abrir aí, e o relato diz o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículo 13 a 15, diz, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha,
a voz como voz de muitas águas. Então o inimigo vai aparecer nesses últimos tempos, enganando as pessoas. Hoje já tem uns aí dizem que é o Cristo, no caso aquele Henrique Cristo e muitos outros. Ah, eu sou o Cristo. Já tem algumas dúzias de pessoas seguindo. Imagine quando Satanás aparentar poder e fazer até fogo descer do céu. Só que uma coisa vai distinguir ele do Cristo verdadeiro, de Cristo verdadeiro. Diz o relato aí embaixo que diz, personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Então a própria Bíblia diz, se alguém aparecer no eirado da sua casa, alguém aparecer do lado da sua casa ou em outra cidade dizendo é o Cristo, não vá de encontro, está lá em Mateus, né? Não vá de encontro a ele, porque Cristo virá de uma forma universal, todo olho verá, e ele não pisará os seus pés sobre a terra, ele vai ficar sobre uma determinada altura dos céus, e os seus anjos, milhões, vão descer sobre a face da terra para levar os seus escolhidos. Os que estiverem mortos, de acordo com a Bíblia, vão ressuscitar para a vida eterna. Os que estiverem vivos não vão passar pela dor da morte, mas serão transformados com um piscar de olhos. Cristo não vai pisar sobre a terra quando ele vier agora, vai ficar sobre uma determinada altura dos céus. Então o inimigo vai fazer de tudo para te tirar da verdade, meu amigo. Sinais do povo de Deus na terra. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Isso aí. Capítulo 12, versículo 17. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? São todos aqueles que vivem fazendo a vontade de Deus. Daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos? Você vai lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 a 17. Está ali os mandamentos de Deus. Passará o céu e a terra. Lembra o texto que falou? Mas não passará as minhas palavras sem que tudo se cumpra. Então a palavra de Deus vai se concretizar e vai continuar em vigor para ser obedecida por todos. Se a lei de Deus tivesse passado, o ser humano hoje podia matar, roubar, estava livre. Seria até contra a Constituição brasileira, né? Desobedecer à lei de Deus está desobedecendo as leis também humanas, porque as leis de Deus servem para proteger o ser humano de si próprio. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então aqui nós vimos aqui em cima, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho. O que é o testemunho? Espírito da profecia. Isso se cumpriu há mais de 100 anos atrás com a pessoa de Ellen G. White, especificamente no ano de 1844. Então, o dom de profecia se confirmou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E está escrito também em Ezequiel 20, 20, diz, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, teu Deus. Ezequiel 20, 20 fala isso, que o sábado é um sinal entre o ser humano na terra e Deus nos céus. Quer você ter o sinal de Deus em sua vida? Então você precisa observar os princípios que a Bíblia ensina. Se você tiver mais dúvida a respeito do sinal de Deus, vai lá em Hebreus capítulo 4 e você vai ver também que é o relato, mesmo depois da morte de Cristo, ressurreição, subiu aos céus, os discípulos continuaram ainda a observar a lei de Deus. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, versículo 4 diz, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns, nele,
e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Por causa da desobediência, muitos hoje não seguem os princípios do Senhor. E o versículo 11, olha o seguinte, diz: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e sempre ilumine os seus passos no caminho da verdade. Amém.